Estamos aqui para fazer uma revisão das últimas aulas que falam sobre como é que a gente levanta o perfil, ou seja, como a gente escolhe quais são as competências necessárias para buscar um funcionário novo. Quer dizer que nós estamos em busca de uma quantidade de competências, de um agrupamento de competências. Esse agrupamento de competências está numa pessoa, ou seja, um recurso para resolver problemas. E esse recurso está nas pessoas que nós vamos fazer as entrevistas e os testes e tudo mais, para falar assim, então tá, essa pessoa é a mais adequada para resolver esses problemas. Então a empresa tem uma lacuna, uma falta. Então você tem que ter isso em mente quando você começa o processo seletivo. Você está buscando soluções para problemas. Quais são eles? E esse direcionamento com foco na solução, o entendimento de quais são os problemas que essa pessoa vai resolver, é que vai te ajudar a montar o perfil da vaga. Então você vai começar a listar as competências que vão resolver certos problemas, que vão desempenhar certas tarefas. E a escolha da fonte de dados é isso, né? Quem é que vai fazer certas coisas. E durante esse processo de investigação, pois essa aula é uma aula que te direciona de como fazer a investigação. Existe uma estrutura disso. Ela é baseada em alguns princípios, alguns conceitos. Quer dizer que durante a sua investigação, você tem que ter em mente algumas coisas. As suas tomadas de decisão, o modo como você se comporta junto aos outros, deve ser baseado em alguns conceitos. Aí eu chamo aqui de conceitos nucleares. Ou seja, o seu relacionamento tem que ser baseado nisso daqui. A sua investigação tem que ser baseada nisso daqui. O que são isso? 5 coisas. A primeira delas é que está em foco no afeto. Ou seja, centrado no ser humano. Você tem que investigar e se basear em relacionamento que as pessoas tiveram. Então, as suas entrevistas, as suas competências têm que estar predominantemente trabalhando no relacionamento. Outra coisa, a empatia. Durante as entrevistas, durante a observação participante, durante as entrevistas com os candidatos, durante todo o processo, você tem que considerar que você está investigando, elevar a sua humildade e se colocar no lugar dos outros, para que você compreenda o que realmente é necessário e não o que você acha que é necessário. E você também tem que aceitar que você não sabe tudo. Que o seu perfil da vaga, ele pode ser construído durante todas as etapas. Você não precisa simplesmente de falar assim, então tá fechado o perfil da vaga, vai ser desse jeito. Você pode mudar de ideia na contratação de funcionário no último instante, se você achar que convém. Não precisa estar certo de tudo a todo instante. Ou seja, confiança tem a ver com você aceitar que nem sempre você está certo. Que você está aberto à discussão. Chega alguém, no final do processo, ele fala assim, nossa, Thiago, eu quero alguém diferente. Você muda. Ou então, você fala, não tenho certeza se nós precisamos de Excel avançado. Estou na dúvida. E você não precisa de resolver essa dúvida de imediato. E é claro, ele é interativo, as pessoas que estão participando com você colaboram e tem etapas, ou seja, existe sequência. Você não começa, por exemplo, no final. Você vai fazer entrevista semi-estruturada depois de ter passado por observação participante e entrevista aberta. A análise estratégica diz respeito a você entender o que a empresa realmente quer. Né? Que tipo de produto ela tem. Se ela tem pessoas,
Se ela tem práticas recorrentes, características, você tem que levá-las em consideração. Você não pode ignorar que existem certos líderes que vão liderar aquele candidato quando ele entrar na empresa, ele vai se tornar um funcionário. Você tem que considerar algumas maneiras como aquelas pessoas funcionam. Você não vai contratar alguém fora do contexto. Existem algumas maneiras que aquele gestor gosta de trabalhar, você deve considerá-las. Você tem que considerar, por exemplo, qual é o estilo da empresa. É uma empresa inovadora, que gosta de romper barreiras, é uma empresa que trabalha rápido, ou é uma empresa tradicional, antiga? Isso tem que ser considerado. Como que ela se posiciona para que o processo seletivo fique personalizado, para que você não encontre alguém no final vá pensar totalmente diferente. Por exemplo, é uma empresa que gosta de fazer trabalho voluntário, que convida os funcionários para ir lá no Missão Esperança, no sábado. Tira foto disso, gosta muito de trabalho social. E você vai contratar alguém que não tem esse perfil. E essa pessoa vai trabalhar na parte de projetos sociais na empresa. Você já fica, não sei se vai dar certo. Fonte de informação. Onde eu encontro informação para o perfil da vaga? Entrevistas de forma geral. Com quem? Gestor e ocupante da vaga. E aí tem dois tipos de entrevista que a gente já falou. Entrevista aberta e semi-estruturada. E aí existem relatórios. Né? 3 tipos de relatório. Que aí é a análise documental. A avaliação de desempenho. Você dá uma olhada nos relatórios de avaliação de desempenho. Os últimos feedbacks dados pelos ocupantes daquela vaga que você está procurando. Você dá uma olhada em quais foram os treinamentos, quais competências foram treinadas, anota aí quais competências, e as justificativas de desligamento. Fique atento às justificativas de desligamento ligadas aos incidentes críticos. Normalmente, momentos críticos geram desligamento. Fique atento a isso. Dê uma olhada nos motivos pelos quais as pessoas saíram da empresa. Então, vamos às etapas. Né? Primeira coisa do levantamento desse perfil é a observação participante. E aí a gente tem algumas etapas intermediárias, né? Que são as entrevistas abertas, semi-estruturadas. E durante todo o processo, você vai dar uma olhada nestes documentos. Das avaliações de desempenho, resultados de treinamento, entrevistas. E existe um documento cada vez mais utilizado, que acho que eu quase não falei ou não falei, chamado descrição da vaga. Descrição do cargo. E é todas as tarefas que a pessoa tem que fazer. Esse é um documento importantíssimo. Importantíssimo não. Muito importante. Ele frequentemente é usado, e em especial está sendo cada vez mais usado, pois o governo tem cobrado ele lá no e-social. Algumas empresas às vezes fazem só para ver, mas muitas utilizam de verdade. E por último, discussão dos resultados com os gestores. Então, você vai fazer as entrevistas, mas você confere os resultados com os gestores. Revisando, fazemos uma análise estratégica para entender o posicionamento da empresa, algumas questões culturais, e a gente segue para a observação participante. Em especial, quando você está fazendo a vaga pela primeira vez. Seguindo para as entrevistas, que tomam bem mais tempo do que a observação participante. Depois das entrevistas, você
faz um compilado disso e mostra para os gestores, e a todo instante você consulta a documentação. O que são essa documentação? Relatórios de avaliação de desempenho, treinamentos, se existirem entrevistas de desligamento, descrição da vaga, por aí vai. Observação participante. O que é importante que exista nela? Quando você vai fazer a busca por informações, sentando do lado da pessoa e vendo ela trabalhar, ou fazendo pequenas perguntas, observando ela trabalhar, você vai com uma prancheta, ou vai tirando suas fotos, mas sem julgamentos do que realmente tem que ser feito. Vai com a mente aberta. Significa isso que você vai começar e vai observar sem achar que já sabe o trabalho do outro. Não, isso aqui eu já sei. Segunda maneira, segundo posicionamento seu. Entender o que é trabalho recorrente, ou seja, buscar pelos padrões de funcionamento. O que sempre é feito aqui? O trabalho que é feito toda semana. Fala um trabalho que é recorrente. Que é feito toda semana. Não, isso aqui não, isso aqui eu faço direto. Direto e reto. Né? Então você tem que conhecer isso. O que é as principais tarefas, as recorrentes, para entender como funciona o padrão dele de trabalho. Porque esse, às vezes, é um ponto que precisa de não ser tão focado. Porque os pontos críticos, às vezes, não vêm do padrão de trabalho. Mas isso é um assunto que requer mais investigação. Vamos falar disso depois. Valorização da opinião. Significa que você não vai chegar e só observar. Você vai perguntar. E perguntar e reconhecer, valorizar o trabalho da pessoa. Nossa, que legal que você faz isso, interessante. É a hora aqui, ó, se você estiver anotando, é estabelecer vínculo. É você conseguir dizer para o outro que ele é importante. Anota aí. Falar que ele é importante. Tipos de entrevistas. Com quem nós fazemos as entrevistas? Com os gestores. E com os ocupantes da vaga. Quais tipos de entrevistas temos? Entrevistas abertas semi-estruturadas. Ou seja, nós iniciamos com perguntas amplas e gerais. E você separa em etapa de entrevista aberta e etapa de entrevista semi-estruturada. E depois, ou seja, nas entrevistas semi-estruturadas, você volta com um roteiro de perguntas. A entrevista aberta é um panorama geral. E a entrevista semi-estruturada é para você tirar dúvidas com perguntas mais focadas. Discussão de resultados com os gestores. Esse é o momento de você conferir se o que você levantou, se o que você acredita que é o perfil da vaga, se aquelas competências descritas são o que realmente o gestor espera. E, ou seja, você vai negociar prazos. Então tá, você quer essa vaga para ontem, mas eu consigo só em 3 semanas. Essa é a contratação. Olha só como está o nosso banco de currículos. Você tem que investigar quais são as competências mais importantes. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre critérios. E aí a gente vai investigar o que é uma competência. Para ficar mais fácil da gente trabalhar. E
nessa negociação, você vai conferir se é realmente aquelas competências necessárias. Se verificação de informações significa que é isso mesmo. E por último, fortalecimento do vínculo é participá-lo durante todo o processo seletivo. Se você faz tudo sozinho, você se acha muito rápido, muito esperto e faz tudo sozinho, você se dá mal no processo seletivo, como profissional de recursos humanos. O psicólogo, ele participa das pessoas, ele envolve, ele faz com que a ideia seja do outro. Ele cria um clima para que a pessoa se coloque como corresponsável. E nesta hora, você faz isso. Análise documental. Você investiga o histórico da empresa, em termos de fusões, aquisições, grandes aumentos, né? Grandes demissões, grandes aumentos de funcionários. Nós contratamos 20, 50, 100 nessa época. Por quê? Fechamos o contrato com tal empresa para produzir isso. Agora a gente está ocupado com isso, a gente quer expandir. Tem que conhecer a história da empresa na parte documental. E focar nos grandes problemas, nos momentos de grande discussão ou nos momentos de grande solução. É o momento de você investigar o que deu realmente errado, o que deu realmente certo, e que isso está documentado nas avaliações de desempenho, nos trabalhos de treinamento, nas entrevistas e no que você acredita que possa contribuir, que não está no site da empresa, por exemplo. E por último, você tem que conhecer os processos, né? Os documentos de procedimentos operacionais padrão, por exemplo. E comparar com o que realmente é feito. É o que a gente falou de o tácito e o explícito, né? Que a gente consegue ver que está descrito nos documentos e comparar com o que realmente é feito. Entrevistas abertas semi-estruturadas é a diferença de uma para outra. A entrevista aberta é a abertura, o início. É uma coleta de dados gerais. Entrevista semi-estruturada são os pontos de dúvida para a gente conferir se o que a gente pensou, ou seja, se as nossas percepções estão corretas. Para aprofundar nos pontos de grande ou baixo desempenho. Uau!